Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado. Boa tarde. boa Boa tarde. tarde. Alegria, estamos juntos. Pode ficar em pé que nós vamos cantar. Uma alegria, estamos juntos nesta tarde. Vamos meditar sobre a misericórdia de Deus em nossas casas, em nossas famílias. E vamos cantar abrindo o nosso coração, pedindo a graça de Deus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Cantemos. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Abra os seus braços. Eu abro as portas do meu coração E te dou livre acesso. Mais uma vez, eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração E te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Levante seus braços e canta, pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão. me ergues do chão. Com os braços levantados, canta. Pois com teu braço forte Realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão. me ergues do chão. Com a mão no coração, eu abro as portas do meu coração. Abro as portas do meu coração E te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Mais uma vez, eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Levante os seus braços, pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte Realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão. me ergues do chão. Mais uma vez, pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Com os olhos fechados, deixe agora a misericórdia de Deus entrar na sua história, na sua vida. Deixa neste momento a misericórdia de Deus, como diz no Diário de Santa Faustina, não tenha medo de se aproximar do Deus de misericórdia, o Deus que tudo pode em nossa vida, o Deus que tudo pode em nossa história, o Deus que tudo pode na sua história. Abra o seu coração nesta tarde para aquilo que o Senhor quer realizar neste momento na sua vida, para aquilo que o Senhor quer realizar no agora, no hoje na nossa história. Deus quer entrar na sua história de uma forma nova. Abra o seu coração, abra e escancar a sua vida para Deus e diga: Senhor, entra na minha história, entra na minha vida, entra em minha casa. Você pode até repetir comigo: entra na minha história, Senhor.
Entra na minha entra na minha vida, Entra na minha vida. entra na minha casa, Entra na minha casa. porque eu preciso de Ti, Porque eu preciso de eu preciso da Tua graça, Eu preciso da eu tua preciso da Tua misericórdia. graça. Eu preciso da tua misericórdia. Vem em meu socorro, Vem em meu socorro. porque sozinho eu não consigo, Porque sozinho eu não consigo. mas com o auxílio da Tua graça, Mas com o auxílio da com o tua auxílio graça, da Tua misericórdia, com o auxílio da tua eu misericórdia, posso declarar: eu posso declarar. tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível aqui. E eu declaro nesta tarde E eu declaro nesta que eu e minha casa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. serviremos. Eu e minha família Eu e minha família serviremos ao Senhor. serviremos ao E o inimigo E o inimigo não tem poder não tem poder sobre os meus, sobre os meus, sobre a minha família, sobre a minha família, casa, sobre a minha que casa, está lavada que está lavada no sangue do Cordeiro, no sangue do na Cordeiro, misericórdia de Deus, na misericórdia, no amor de Jesus. no amor de Jesus. Eu abro as portas Eu abro as do portas meu coração do meu coração e te dou livre acesso. e te dou livre. Entra Jesus em minha história, Entra Jesus. entra Jesus na minha vida Entra e Jesus. toma conta do meu ser. Te dou livre acesso, pois com teu braço forte Realizas prodígios, realiza prodígios, pois com teu braço forte pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Mais uma vez, pois com teu braço forte Pois com teu braço forte realizas prodígios, realiza prodígios. pois com teu braço forte Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora pode sentar. Número 88 do Diário de Santa Faustina diz assim: desejo que no primeiro domingo depois da Páscoa, este domingo que nós estamos, a imagem seja exposta publicamente. Esse domingo é a festa da misericórdia. Pelo Verbo encarnado, dou a conhecer o abismo da minha misericórdia. Depois, lá no número 420 do diário, diz assim: essa festa saiu do mais íntimo da minha misericórdia e está aprovada nas profundezas da minha compaixão. Toda alma que crê e confia na minha misericórdia irá alcançá-la. Por que nós estamos aqui hoje, irmãos e irmãs? Por que nós estamos hoje, desde manhã cedo, com toda a programação aqui na TV Evangelizar? Você que veio de tantos lugares para participar da festa da misericórdia, essa festa que acontece no mundo todo, que no Brasil essa devoção cresceu muito, graças a Deus. Vou esperar um pouquinho para nós silenciar um pouco, porque nós nos agitamos e agora estamos barulhentos ainda, né? Nós vamos silenciar o coração para ouvir a palavra de Deus. Senão a gente não ouve a palavra, e quem não comunga da palavra, não comunga bem da Eucaristia. Não silencia o seu coração. Sei que está um pouco quente, talvez você já esteja cansado, mas São Tomás de Aquino, ele diz que há uma unção reservada para cada momento em que nós paramos para rezar. Então a unção que nós recebemos com o texto de Jesus e Santa Chagas, com o Padre Renatinho, agora há pouco, ela foi para aquele momento. Há uma unção reservada para este momento, para você que está aqui e para aqueles que estão em casa nos acompanhando. Há uma unção reservada para logo mais a adoração ao Santíssimo Sacramento.
Há uma unção reservada para a Santa Missa, para a procissão luminosa. Então, para este momento, Deus quer realizar também algo novo em nossa vida. Hoje, esta festa, nós estamos aqui, porque foi um pedido de Jesus a Santa Faustina Kowalska, Santa Polonesa, que foi canonizada pelo Papa João Paulo II, no ano 2000. Mesmo ano que ele instituiu, então, a Festa da Misericórdia. A Festa da Misericórdia, que foi um pedido de Jesus, está aqui no Diário de Santa Faustina, foi um pedido de Jesus que fosse instituída a Festa da Misericórdia no segundo domingo da Páscoa. Depois de um tempo, a igreja analisou então os escritos de Santa Faustina, porque a igreja, ela não dá uma pessoa tem uma visualização, diz que está vendo Nossa Senhora, e a igreja demora, vai fazer uma análise para se isso é real ou não. O Diário de Santa Faustina foi aprovado pela igreja. Então, o diário, ele é um itinerário místico, cristão, católico. Você pode ler, você vai experimentar aqui muito da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, por isso nós estamos aqui, por causa da Festa da Misericórdia. E hoje vamos falar um pouco, neste momento, sobre a misericórdia de Deus em nossas casas, em nossas famílias. Se você trouxe a palavra de Deus, eu vou citar algumas passagens aqui relacionadas à misericórdia. Você não precisa talvez pegar, porque eu vou ler aqui, como está aqui, um pouco rápido. Êxodo capítulo 34, 6 ao 7. Diz assim: o Senhor passou diante de Moisés proclamando: o Senhor Deus de misericórdia e clemente, paciente, rico em bondade e fidelidade, que conserva a sua graça por 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas não deixa nada sem castigo. Salmo 102 ou Salmo 103, o Senhor é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de bondade, não está sempre a repreender, nem eternamente guarda rancor, não nos trata segundo nossos pecados, nem nos castiga em proporção às nossas culpas. Depois, Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor não têm fim, suas compaixões não se esgotam, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4, 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos pecados, deu-nos a vida, juntamente com Cristo, pela graça que foste salvo. Depois, Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Depois, se você puder pegar agora, Salmo 50, Salmo conhecido como Salmo da Misericórdia, Salmo 50, ou algumas traduções, o Salmo 51, Salmo 50 ou Salmo 51, vamos pegar aqui, que é o Salmo dedicado à misericórdia divina, que diz assim: ó Deus, tende piedade conforme a tua misericórdia, e no teu grande amor cancela o meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me de meu pecado. Reconheço a minha iniquidade, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso é justo quando fala, reto no teu julgamento. Eis que na culpa fui gerado, no pecado minha mãe me concebeu. Mas tu queres a sinceridade do coração, e no íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com os sopros e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir alegria e júbilo. Exulte os ossos que tu quebrastes. Afasta o olhar dos meus pecados e cancela as minhas culpas. Criai em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito resoluto.
Não me rejeites da tua presença e nem me prives do teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria de ser salvo e que me sustente um ânimo generoso. Este salmo, Salmo 50, como eu disse, alguns referem esse salmo ao salmo de Davi, que teve também os seus erros. Experimentar, irmãos e irmãs, da misericórdia de Deus, não quer dizer que se você errou, é convidado a experimentar a misericórdia de Deus. Mas será que nós confiamos mesmo nessa misericórdia? Será que nós confiamos mesmo neste Deus de misericórdia, que está aqui com o seu coração aberto? E do seu coração jorrou sangue e água. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, eu confio em vós. Meu Jesus, misericórdia. Vocês não ressuscitaram ainda, né? Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, eu confio em vós. ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, eu confio em vós. Será que nós confiamos mesmo neste Deus de misericórdia? Será que eu confio mesmo que deste coração aberto que jorrou sangue e água? E aqui foi pedido a Santa Faustina que este quadro fosse pintado desta forma, que este quadro fosse exposto e nós tivéssemos esses quadros em nossas casas, que uma das formas da divulgação da misericórdia de Deus é ter o quadro e a devoção a Jesus misericordioso, como o terço das Santas Chagas, ou melhor, como o terço da misericórdia, como também a hora da misericórdia. Será que nós confiamos mesmo, irmãos e irmãs, a partir dessas passagens que nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus, que Deus é rico em misericórdia? Como o salmo de hoje da Santa Missa, eterna é a sua misericórdia. Portanto, a misericórdia de Deus não tem fim. A misericórdia de Deus, ela é eterna. Por isso que nós precisamos aprender com os homens da Sagrada Escritura, como aqui na escolha de Davi. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Repita comigo: Deus não escolhe pessoas perfeitas. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Está vendo? Sabe por que você está aqui hoje? Porque você é mais santo do que os seus irmãos? Porque você é mais santo do que aqueles que ficaram em casa? Porque você é melhor do que... Talvez você tenha um trabalho na igreja, e você é um ministro da Eucaristia, você atua lá na sua paróquia, e você diz assim: ah, Deus me escolheu porque eu sou o melhor. Será que é por isso? Sabe por que Deus te escolheu? Sabe por que você está aqui, irmão, irmã? Porque talvez você é o pior. Agora não gostou, né? Mas este pior pode ser transformado pela graça de Deus. Pode ser transformado pela experiência com a misericórdia de Deus. Agora diga amém. Amém. Eu creio que a partir de hoje, serei uma nova criatura. Tome posse dessa verdade. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Na história bíblica, temos vários relatos de homens e mulheres que receberam um chamado de Deus, mesmo em meio às suas limitações e pecados. Apesar de suas quedas, Deus não deixou de acreditar neles e de incentivá-los, dando-lhes uma nova oportunidade. Podemos lembrar da história de Davi, por exemplo. Davi, o grande homem de Deus, escolhido, ungido, rei, amava a Deus com um amor apaixonado, a ponto de dançar diante da sua presença, 2 Samuel 6,14. Ele venceu grandes batalhas com a força de Deus, compôs uma linda oração de ação de graças, conforme está em 2 Samuel 7, 18, 29. Mas esse mesmo homem caiu no pecado. Sabe qual foi o pecado de Davi? Gente, Davi, ele era um ungido de Deus, escolhido de Deus. Deus tinha olhado para Davi e chamado ele para ser rei, no meio de todos os seus irmãos. E este mesmo rei ungido cometeu um pecado gravíssimo, pecado do adultério. E com quem que ele cometeu esse pecado? Com a mulher de um dos seus melhores generais, Urias.
Davi caiu no pecado. Além de cometer o pecado, mandou matar Urias, para tentar esconder o seu erro. Portanto, Davi é um assassino e um adúltero. O rei Davi, o escolhido de Deus. Aos olhos humanos ele não teria mais chance, estaria condenado ao fracasso para o resto de sua vida. Seria aquele homem comentado pelas pessoas: olha, vou falar só para você, não vou falar para mais ninguém. Você soube o que aconteceu com Davi? O escolhido de Deus. Essa pessoa que falou para você já falou para 1000, viu? Você não foi o primeiro. Quando vem assim, vou falar só para você, porque já falou para mais de 1000, talvez não, mais de 10 já falou, não é? O famoso fofoqueiro, né? Pois é, pecou feio. Está vendo como não adianta rezar? Homem é tudo igual. Não tem jeito, sem vergonha, ordinário, mulherengo e tudo mais. Talvez esses eram os comentários das pessoas. Ele passava uma imagem de santinho, mas olha o que ele acabou fazendo. De que adianta rezar, parecer santo, até dançou na presença do Senhor. Eu já sabia que isso ia acontecer. Talvez isso pode acontecer também quando alguém erra na igreja. Por trás daquela cara de santinho, o homem de Deus, havia um pecador. Isso e muito mais o povo poderia falar de Davi. Só que um homem de Deus, mesmo em meio às quedas, não olha para o chão para ficar parado nos seus limites. Se fosse assim, Jesus não teria instituído o sacramento da penitência, da reconciliação. Hoje, no evangelho de hoje, Jesus institui o sacramento da reconciliação. Aquele a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem retiverdes serão retidos. O homem de Deus, que luta para acertar, para ser santo, mesmo que caia, reconhece que errou, pede a graça, confessa se for preciso, retoma. Ficar murmurando não vai resolver a situação. Ficar olhando para o pecado não ajuda em nada. É preciso tomar uma decisão e admitir que errou e não colocar a culpa nos outros. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, 2 Samuel 12:13. Ele reconheceu que errou. Aqui começa a grandeza de Davi. Pois para ser grande é preciso ser pequeno. Repita comigo: para ser grande. Para ser grande. É preciso ser pequeno. É preciso ser pequeno. A humildade. A humildade É o primeiro passo. é o primeiro Para recomeçar. para recomeçar. Senão, ficamos parados no passado. Ficamos parados no passado. Mesmo quando buscamos a misericórdia de Deus. Mesmo quando buscamos a misericórdia de Deus. Você entendeu o que você acabou de dizer? Quantas vezes nós falamos que confiamos na graça de Deus? Falamos que confiamos na misericórdia de Deus. Rezamos o ato penitencial na missa ou cantamos. Depois rezamos: Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo. Tem de piedade de nós. Será que nós cremos mesmo no poder da graça de Deus? Será que nós cremos mesmo que o Senhor pode transformar a nossa vida? A escolha de Davi não foi perdida pelo pecado. Deus não desistiu dele. É como se lhe dissesse: mesmo em meio a tudo isso, eu te amo, meu filho. Eu acredito em você. Vem e segue-me. Assim que Davi reconheceu que errou, Natã respondeu-lhes: de sua parte, o Senhor perdoa o teu pecado. Não precisas morrer. O ungido do Senhor se apequenou no pecado e se agigantou pedindo perdão a Deus. Davi se humilhou, se apequenou quando pecou, mas se engrandeceu, se agigantou quando ele reconheceu: sou pecador, cometi o erro, mas eu quero recomeçar. Porque na graça de Deus, irmão e irmã, é possível sim recomeçar. E hoje nós estamos celebrando a festa da misericórdia. Essa festa, como eu disse, instituída pelo Papa João Paulo II, a pedido de Jesus a Santa Faustina. E uma das partes do diário de Santa Faustina diz assim:
Não são os pecados da humanidade que ferem o meu coração, mas a falta de confiança na sua misericórdia. Não é o seu pecado que fere o coração de Deus, é a falta de confiança na misericórdia dele. É a coragem e a humildade para reconhecer que você nem sempre acerta. Por isso preciso da misericórdia de Deus. Por isso preciso do perdão de Deus. Nós nem sempre acertamos, por isso que nós precisamos primeiramente, para viver a reconciliação em família, nós precisamos experimentar da misericórdia de Deus. Você acredita no poder da misericórdia de Deus, sim ou não? Sim. Meu Pai amado, nós celebramos o tríduo pascal, Jesus já ressuscitou, mas nós não ressuscitamos. Vamos tentar de novo. Você acredita no poder da misericórdia de Deus, sim ou não? Sim. Por que ainda se culpa? Por que ainda se culpa? Já confessou? Deus já te perdoou? Porque quando você confessa e você faz uma boa confissão, pede a misericórdia de Deus, o Padre diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não há mais pecado. Inclusive hoje, celebrando e participando da festa da misericórdia, participando da missa, comungando, confessando, rezando pela igreja, se recebe as indulgências plenárias, uma graça no dia de hoje. Mas quantos de nós confessamos os nossos pecados, mas ainda estamos presos ao passado? Estamos presos nos nossos erros, e às vezes estamos presos no erro dos outros. Deus tem poder para nos perdoar, para nos reerguer, mas é preciso que eu creia e eu faça essa experiência com a misericórdia de Deus. Senão, irmão, irmã, eu vivo de sacramento, sacramento, buscando confissão, buscando perdão, mas eu não me perdoo. Pedro negou Jesus, voltou a pescar, João capítulo 21. E Jesus foi ao encontro dele, porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Deus acredita em você até o último milésimo de segundo da sua vida, de que é possível sim você voltar-se para Ele, para a graça de Deus. Então, primeiramente, perdão para consigo mesmo. Eu sempre conto essa história de uma senhora que me procurou no confessionário, no início de ministério, em Cachoeiro Paulista. Eu comecei, atendia muita confissão lá nos acampamentos, na Canção Nova. E ela me procurou, ela disse: padre, eu viajei 2 dias e meio, vim do Nordeste de ônibus. Eu não sei quem são os pregadores desse retiro. Eu não vim por causa dos pregadores. Eu vim porque eu queria me confessar aqui na Canção Nova. Ela tinha 70 e alguma coisa, 71 anos, se eu não me engano. Ela disse: faz 50 anos que eu sofro com essa situação, com este pecado. E hoje eu quero deixar aqui no confessionário. Todas as vezes, ela era uma professora, já aposentada, ela disse: todas as vezes que eu tenho oportunidade de celebrar alguma coisa, eu digo: não sou digna porque eu errei, porque eu pequei. Imagine, gente, 51 anos sofrendo com uma situação que poderia ser resolvida no confessionário. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de celebrar algo, eu digo: não sou digna. Por quê? Porque eu errei, cometi esse pecado grave. E quantos de nós estamos assim? Quantos de nós estamos ainda presos ao nosso passado pelos erros que cometemos e não vivemos o presente e não experimentamos a graça de Deus no hoje, no agora? Deus quer agir no agora da sua vida. Depois ela confessou, dei a absolvição e ela disse: saiu um peso das minhas costas. Agora eu vou voltar, eu vou começar a viver pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus.
Então é preciso, irmãos e irmãs, que a gente também experimente da graça de Deus, da misericórdia na nossa vida. Porque se eu não me reconcilio com a minha história, eu vou ter dificuldade em me reconciliar com o irmão. E exercer essa misericórdia, experimentar da graça de Deus. Deste Deus de misericórdia, dos raios da divina misericórdia, que aqui nesse quadro, embaixo está escrito: Jesus, eu confio em vós. E que não são os pecados da humanidade que ferem o coração de Deus, mas a falta de confiança na misericórdia do Senhor. Confiar nessa misericórdia, primeiramente, é ter a humildade de reconhecer: você não é bom, você não é tão santo. Nós vamos nos santificando à medida que nós vamos caminhando com Ele, com Jesus. À medida que nós caminhamos com Cristo, à medida que nós confessamos nossos erros, nossos pecados, à medida que nós buscamos a graça de Deus, à medida que nós participamos da Santa Missa, lemos a palavra, rezamos o texto, nós vamos nos santificando e vamos nos achegando cada vez mais a esta graça, a este coração misericordioso, que para Ele não há pecado que não possa ser perdoado. Para Jesus misericordioso, não há pecado que não possa ser perdoado. Por isso que, talvez um adultério na família, um pecado entre os casais, não é motivo para separar. Embora seja um pecado grave, sim. Mas é possível recomeçar a partir da experiência com a graça de Deus, se a pessoa se arrepende. Porque quando eu faço a experiência da misericórdia, eu também posso ser misericórdia na vida do irmão. A misericórdia é o berço do amor, mas também é um espaço onde surgem fragilidades humanas, desencontros, dificuldade de convivência, cansaços, limites, feridas dentro da família, que podem parecer impossíveis de curar. É justamente nesses cenários que a misericórdia de Deus se revela mais forte. A misericórdia não é um simples perdão ou um gesto de bondade ocasional. É o amor de Deus que se inclina para a miséria humana e restaura o que parecia perdido. E como que nós podemos exercer a misericórdia, por exemplo, em família? Primeiro, aprender a perdoar de verdade. Repita comigo: aprender. Mais uma vez. Aprender. Na família todos erram. Na família todos erram. Agora não precisa repetir. Na sua família as pessoas erram? Sim ou não? Brigam? Não existe família perfeita. Existe família que está em construção. E nesse estar em construção, haverão as dificuldades, os desencontros. Por isso que é na família que se exerce também o perdão. Ter paciência com as limitações. Nem todos mudam no mesmo tempo. Viver a misericórdia, ter paciência com as falhas dos irmãos, seja do esposo, dos filhos, da esposa. Misericórdia é não desistir do outro. Repita comigo: misericórdia. Misericórdia. Quantas famílias reconstruídas porque a esposa não desistiu de rezar pelo esposo, pela conversão do esposo, mesmo que aos olhos humanos não merecia, mesmo que aos olhos humanos, mas pela fidelidade, pela firmeza, sabendo dos erros às vezes, ou pode ser da esposa, mas porque perseverou, estava ali firme na oração, no terço. Quantos filhos que voltaram para a igreja por causa da oração dos pais, especial a oração da mãe, que tem grande poder, que não desistiu e não desista. Mesmo que você não esteja vendo sinais. Santa Mônica rezou por Santo Agostinho mais de 20 anos. Santo Agostinho era um traste, vivia uma vida toda errada, teve um filho, viveu nas seitas, procurando encontrar Deus. E Santa Mônica firme, rezando,
acreditando que um dia ele ia abrir o coração para a graça de Deus. Como diz a palavra, Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei. Mas você precisa abrir a porta do seu coração. E depois de um tempo, Santo Agostinho então encontra a misericórdia de Deus. Aprender a perdoar de verdade, ter paciência com as limitações, servir com amor sem esperar recompensa. E que adianta, irmãos e irmãs, nós estamos aqui, rezamos o texto, e rezamos e participamos desse dia todo, e chegamos em casa tratando as pessoas com grosseria. Talvez o seu filho não vem mais à missa, ou não vai mais à missa, porque você volta da missa, chega em casa com a cara amarrada, triste, brigando. Aí o que esse jovem pensa? Eu não vou nessa igreja, que o pai e a mãe vão nessa igreja e volto pior do que foram. Volto mais triste e volto brigando. Eu não vou não, eu não quero essa fé. Como é que está o seu testemunho de fé? Quando você vai à missa e volta para casa, você transmite aquilo que você experimentou? Você experimentou da graça de Deus, do poder da misericórdia de Deus, comungou corpo, sangue, alma e divindade. Como que você está transmitindo isso para os seus? Servir com amor, sem esperar recompensa. Na rotina da casa, quantas vezes fazemos algo esperando reconhecimento? Viver a misericórdia é servir. Fazer o jantar, lavar a louça, educar, trabalhar com generosidade, mesmo que ninguém perceba. Misericórdia é amar sem condições. Quantos desses trabalhos do dia a dia, não que os homens não podem cozinhar, não podem lavar roupa, não tem problema nenhum, mas especial são as mulheres que fazem isso, né? E já estamos tão acostumados, que vão lá e faz a comida, e limpa a casa, e lá limpa a roupa, que nem se percebe, viu, amarada, que estão aqui? Agradeça, mesmo que não fique tão bom, finja que ficou bom, brincadeira, mas para dizer, quantas vezes nós não agradecemos as pequenas coisas do dia a dia? Corrigir com ternura, não com dureza. Verdadeira misericórdia não passa a mão no erro, mas corrige com amor. Pois precisam corrigir filhos, cônjuges, precisam se ajudar mutuamente, sempre com o olhar da misericórdia de Deus. Misericórdia é corrigir para levantar, não para humilhar. Misericórdia é corrigir para levantar, não para humilhar. E por fim, rezar um pelos outros. Aqui está o grande segredo para exercer a misericórdia em família: a oração. Nós estamos perdendo o costume da oração em família, do terço em família. A oração tem poder de nos transformar. Uma família da misericórdia, que pede perdão, que perdoa, que acolhe, que reza e que nunca desiste. Como diz Mateus 5:7, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Hoje também peguei um trechinho de uma mensagem do Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, e ele diz assim: a família é o primeiro lugar onde aprendemos a ser misericordiosos, porque é lá que convivemos com as imperfeições dos outros e somos chamados a amar mesmo quando dói. Às vezes nós queremos ter a família do outro, porque a família do outro é mais perfeita do que a nossa. Só que você não convive com os outros. Nós que atendemos muitas pessoas, às vezes aquele casal, aquela família perfeita é só de fachada. Ninguém sabe o que eles vivem lá dentro de casa. Por isso que exercer a misericórdia de Deus é na família que Deus te colocou, que Deus te deu. É dentro deste contexto que somos chamados a exercer a misericórdia do Senhor. A família é o primeiro lugar onde aprendemos a ser misericordiosos, porque é lá
que convivemos com as imperfeições dos outros e somos chamados a amar mesmo quando dói. Na Amoris Laetitia, exortação apostólica, o Papa destaca que a misericórdia é a alma da vida familiar. Ninguém é perfeito e o amor verdadeiro sabe perdoar sempre, recomeçar sempre. O Papa diz que o perdão é um dinamismo de amor que impede que o ressentimento tome conta da família. Ele insiste que na família é preciso cultivar a paciência, a compreensão e a capacidade de suportar com ternura as imitações dos outros. E por fim, Francisco diz assim, Papa Francisco também fala que um lar misericordioso é um lar de acolhimento, onde cada um pode ser amado mesmo sendo frágil. Uma frase dele é, o Papa: uma família que vive a misericórdia é capaz de viver também a alegria. Repita comigo: uma família que vive a misericórdia, Uma família que vive a misericórdia é capaz de viver também a alegria. é capaz de viver também a alegria. Mais uma vez, uma família que vive a misericórdia Uma família que vive a misericórdia é capaz de viver também é capaz de viver também a alegria. a alegria. Pegue comigo a passagem do filho pródigo. Se você trouxe a sua palavra, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, 11. Quem trouxe a palavra de Deus, diga eu. Misericórdia. Ninguém trouxe a Bíblia, gente. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, levante ela aí. Meu Pai do céu e da terra. 3, 4 pessoas. Jesus, misericórdia do céu, né? Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Ajuda nós, Senhor. Quando você vem para um encontro, criatura de Deus, quando você vem para um retiro, qual que é a sua arma? O terço e palavra de Deus. Agora tem no celular também, né? Tomara que tenha a Bíblia no celular, né? Precisamos nos tornar homens e mulheres da palavra de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11. A história do filho pródigo. Este filho que pediu a parte da sua herança ao pai, e o pai deu a parte da herança. Diz aqui a passagem que ele saiu, gastou todo o seu dinheiro, com uma vida toda desregrada, esbanjou tudo numa vida desregrada, e ele começou a passar necessidade. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhes: pai, pequei contra Deus e contra ti. Eu não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou, foi tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhes disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Eu não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que aconteceu, irmãos e irmãs, com esse jovem, com esse filho mais novo? Ele quis gastar tudo o que ele tinha, a sua herança. Então ele caiu em si. 3 pontos importantes para hoje, para este momento. Então ele caiu em si. Depois, vou voltar para o meu pai. Então ele partiu. Ele não apenas fez uma reflexão de vida. Hoje o Senhor te chama a fazer uma reflexão de vida. Como eu me encontro na minha experiência com Deus? Como que eu me encontro na minha busca de conversão? Como que eu me encontro na minha busca da misericórdia de Deus? Será que eu creio mesmo que o Senhor tem poder para me reerguer? Que o Senhor tem poder para me levantar? Este filho aqui quis gastar a vida no erro.
nas coisas erradas, mas ele fez uma reflexão de vida, então ele caiu em si. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. Vou voltar para meu pai. Ensaiou uma confissão: pai, pequei contra Deus e contra ti, não mereço ser chamado seu filho. Então ele partiu, e quando o pai o avistou, o que aconteceu? Quando o pai o avistou, correu-lhe ao encontro, cobriu de beijo, abraçou, acolheu. Esta é a misericórdia de Deus, uma misericórdia de Deus que não tem limites. Assim como Deus trata você, irmão e irmã, tratou o filho pródigo, é assim que Deus nos trata. Mas é assim que você deve tratar também os seus. Como que o pai acolheu o filho? O pai acolheu o filho brigando? Sim ou não? O pai acolheu o filho insultando? Sim ou não? O pai acolheu o filho dando um sermão para o filho? Sim ou não? Não, o pai acolheu o filho com um abraço, com compaixão. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou, foi tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. Quantos filhos estão afastados da igreja, estão afastados de Deus, porque os pais, ao invés de acolher esses filhos, acolher com amor, com misericórdia, muitas vezes até mandam embora de casa por causa dos seus erros. A misericórdia precisa ser exercida dentro deste contexto também, e que às vezes não é ficar cobrando apenas, mas exercer o seu amor, o seu acolhimento, não importa a situação que ele se encontra. O pai acolheu este filho com amor, com carinho, fizeram a festa, por este meu filho estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa, porque todas as vezes que você volta para Deus, há festa no céu. Amém? Amém. Todas as vezes que você toma a decisão de voltar para Deus, há festa no céu. Vamos ficar em pé. Repita assim comigo: Senhor, Senhor, eu reconheço Eu reconheço que já não sou mais o mesmo. que que já não sou mais o mesmo. Algo novo aconteceu na minha vida. Algo novo aconteceu em minha vida. Deus me conquistou novamente. Deus me conquistou novamente. É preciso trilhar um novo caminho, É preciso trilhar um novo caminho, sem ficar preso ao passado. sem ficar preso ao passado. Porque entendi que Deus me escolheu Porque entendi que Deus me escolheu. e que meus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. Que meus pecados foram lavados pelo sangue Eu do quero Cordeiro. voltar, Senhor, Eu quero voltar para os teus braços, aos teus braços, para a tua misericórdia. para a tua misericórdia. Eu preciso de ti, Eu preciso de ti. eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua Vamos graça. cantar: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Coloque a mão no coração e canta, declarando o poder da graça de Deus e da misericórdia de Deus na sua vida. Cantemos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, declare Deus Santo, Deus forte, sobre a sua vida, Deus imortal, sobre a sua história. tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade. tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Forte, Deus forte, Deus Imortal, Deus imortal, tem de piedade. tem de piedade de nós. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre todas as famílias aqui presentes, aqueles que nos acompanham de casa, tantos lugares.
pela TV Evangelizar, pelo nosso canal do YouTube, os nossos associados, aqueles que contribuem com esta obra de Deus, tem levado o amor, a misericórdia de Deus a tantos lugares. Senhor, nós pedimos, abençoa, Jesus, abençoa as famílias, abençoa os doentes, Senhor, aqueles que estão nos leitos dos hospitais e nos acompanham neste momento. Abençoa, Senhor, os presídios, os presidiários. Abençoa, Senhor Jesus, esses casais que talvez hoje estão precisando de voltar para Deus e se reconciliar. Abençoa, Jesus. Quebra toda a maldição lançada sobre a família. Quebra todo o mal lançado sobre os nossos filhos, Senhor. Nós pedimos a bênção de Deus sobre todos os filhos e filhas. Abençoa, Senhor Jesus, com a Tua graça, com o Teu poder. E que a misericórdia de Deus aconteça na vida da família. Por intenção de Santa Faustina Kowalska, São João Paulo II, desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu vou falar 3.